Se você contrata empregadas, diaristas, folguistas, esse programa é para você. Você compreender quais são as cautelas que você deve ter do ponto de vista do direito trabalhista. E eu estou aqui com o maior especialista que eu conheço de direito do trabalho, e não é porque ele é meu sócio no escritório Cândido de Oliveira Advogados, não. É porque ele tem 30 anos de atividade nessa área do direito, que é o direito trabalhista, advogando tanto para empresas como também pessoas físicas, sindicatos. E olha, eu sou muito fã. Com vocês hoje aqui no podcast Tá Legal, Bernard Rocha. Obrigado, Ricardo. Obrigado por você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir. Não, é tão difícil te encontrar no escritório, porque você está sempre em reuniões, atividades, muitas audiências, né? Quando eu não estou no telefone também, né? Quando está no telefone. A minha segunda profissão é ser operador de telemarketing, e tanta ligação que eu atendo. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer tentar ajudar quem contrata e quem utiliza do serviço da babá, da empregada doméstica, da folguista, do cuidador de idoso. E isso porque a população brasileira está envelhecendo, né? Então, assim, nós temos muitos problemas, muitas demandas exatamente nessa relação do dia a dia, na babá que vai cuidar do seu filho, do cuidador daquela prestador de serviço que vai cuidar. Não, e cuidador tem muito, né? porque com o avanço da medicina, com a tecnologia, as pessoas estão envelhecendo mais, estão morrendo mais tarde, e tem assim um fenômeno que a gente tem visto lá no escritório, que são muitos processos ajuizados por cuidadores de idosos. É verdade. Sim, é verdade. E não só cuidador de idoso, como babá, como folguistas, e acho muito importante essa relação ser esclarecida por várias razões. A primeira delas que é a mais importante, é que aquela pessoa que está dentro da sua casa, ela está ali no seu dia a dia. Ela lhe vê tomando café da manhã, ela lhe vê informalmente. Então, esta relação do dia a dia com esses prestadores de serviço é algo mais delicado. Eu digo que ações judiciais envolvendo folguistas, diaristas, mas que eventualmente peçam vínculo empregatício, é uma das piores ações que você tem para poder defender. Porque ambas as partes estão ali muito sensibilizadas, envolvidas, porque ambas as partes conhecem o seu dia a dia, é a hora que você está desarmado, que é a hora que você está em casa. Não é verdade? Uhum. Então, assim, o que eu vou buscar aqui com você nessa nossa conversa é esclarecer que não é que você não possa contratar um prestador de serviço de forma autônoma, uma folguista, uma babá, um cuidador de idoso. Isso você pode. O que nós precisamos abordar aqui é como você vai fazer isso. Sim, e quais tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. Quais riscos que você vai correr? Não é verdade? Então, assim, se você me permite, eu acho que o primeiro ponto que deve ser muito bem observado é que não adianta você contratar uma pessoa para prestar serviços a seu favor, ou de algum parente, ou do seu filho, mais que 2 vezes na semana e achar que não há a possibilidade de existir o vínculo empregatício. Só 2 vezes? Até 2 vezes a jurisprudência é dominante, e no sentido de que não há a formação do vínculo empregatício. Então, quer dizer, se eu contrato uma babá 2 vezes, eu posso ter vínculo empregatício 2 vezes por semana. Se eu contrato uma folguista 2 vezes por semana, posso ter vínculo empregatício? Não, não pode. A babá sim? Não, qualquer profissional que é contratado para a sua residência até 2 vezes na semana, não há o risco do vínculo empregatício. Esse é o limite, 2 dias. 2 dias. A partir do terceiro, há o risco sim. E aí, eu não gosto de ser técnico nas minhas explicações, mas nesse caso eu preciso ser técnico só num ponto. Para você ter um reconhecimento de um vínculo empregatício, é necessário que se ocorra de forma concomitante 4 pontos, 4 elementos. Onerosidade. Eu recebo para trabalhar, eu recebo para remunerar a minha contraprestação de serviço? Sim, a babá recebe. Então, onerosidade. A empregada recebe, a folguista recebe. Exatamente. Pessoalidade.
Eu posso mandar uma outra pessoa no meu lugar para trabalhar no meu lugar? Então, não, porque eu não tenho confiança na outra pessoa. Exatamente, você eu não confio tem. naquela babá, naquela folguista, naquela faxineira. Então já temos dois elementos, onerosidade e pessoalidade. Aí vamos pensar no outro elemento, habitualidade. A pessoa vai prestar serviços de forma habitual na sua residência? Então, esse é o ponto de virada e esse é o ponto de equilíbrio. Entende-se que se o prestador, a prestadora, for à residência trabalhar até 2 vezes na semana, isto é considerado não habitual. Por isso que este terceiro elemento, que seria a habitualidade, até 2 vezes na semana, se considera que não há a habitualidade, de existir a habitualidade. E o quarto e último elemento seria a subordinação. Recebo ordens, olha, você precisa limpar a casa dessa forma. Hoje é só a sala que eu quero que você Hoje faça. é só a sala que eu quero que eu Amanhã faça. eu quero que você faça só os vidros. São as ordens, é a subordinação. Tem subordinação. Tem subordinação. Mas se eu tenho aquela prestação de serviço, aquele contrato só 2 vezes na semana, eu não tenho a habitualidade. Logo, eu não tenho os 4 elementos de forma concomitante, atuando simultaneamente, porque eu considero que não é habitual. Aí, não sendo habitual, não tem vínculo empregatício. Não sendo habitual, eu não tenho vínculo empregatício. Bom, então, vamos partir do pressuposto de que eu tenho, né, funcionários, né, seja uma babá, seja uma diarista, seja uma folguista, que vem vem 3 vezes por semana. Eu pago, claro, né, tem subordinação. E aí, o que uma pessoa que contrata, né, esse profissional, essa profissional, deve fazer para estar dentro da lei trabalhista? Perfeito, ótima pergunta a sua. Eu acho que quem contrata, primeiro precisa definir a sua capacidade de pagamento, porque a gente, na verdade, nós estamos conversando numa realidade do Brasil que nem todos possuem a possibilidade de se contratar alguém de forma fixa 5 dias na semana. Essa é a realidade do nosso Brasil. Mas partindo de um princípio que se pudesse contratar, se tivesse capacidade de contratação, até 2 vezes na semana, não há problema algum em ser diarista, em contratar de forma autônoma. Então, eu posso ter na minha residência, cuidando de um parente meu, eu posso ter, a título de exemplo, 3 cuidadores na semana, cada um trabalhando 2 dias na semana. Todos os 3 vão ser autônomos. Ponto. Mas se eu digo o seguinte, não, eu quero contratar alguém. Então, se eu quero contratar alguém, mais que 2 vezes na semana, obviamente tem que assinar carteira. Não há outra opção. Não há outra negociação. E a carga horária? Se fossem 3 vezes na semana, mas a pessoa fica 3 horas só, tem um limite de carga horária? A questão da habitualidade não está ligada à carga horária. A questão da habitualidade está ligada à atividade de prestação de serviços. Exemplo, eu tenho uma babá que chega sexta-feira à noite e ela trabalha na sexta-feira à noite, trabalha no sábado e trabalha no domingo. E toda semana trabalha sexta, trabalha sábado, trabalha domingo. São 3 dias na semana. Ah, mas na sexta-feira ela só trabalhou 3 horas e depois ela foi dormir. Mas no domingo ela só deu o café da manhã, preparou o almoço e foi embora. Do meu filho foi embora. Trabalhou sexta, sábado e domingo. Na formalidade, se tivesse a carteira, o empregado doméstico ele pode trabalhar 8 horas diárias ou 44 semanais, porque assim está previsto na lei da doméstica e assim na Constituição Federal. Então, você pode ter o serviço da babá a seu favor, ou da empregada doméstica, assinando a carteira por até 44 horas na semana. E aqui vai um ponto muito importante, mas muito importante mesmo, que 99% dos empregadores não cumpre. Ih, meu Deus. Então, atenção. Mesmo, muita atenção. Juridicamente, quando há uma ação judicial, nós dizemos o seguinte: o ônus de provar o seu direito é de A ou de B, do autor ou do réu, né? Então, o ônus de provar. No caso da empregada doméstica, o ônus
de ter o controle de jornada, exigir o controle da jornada é do empregador e não da empregada. Então, portanto, se aquela empregada que entrou com uma ação contra você pede horas extras e você não tem o controle de jornada, o ônus da prova é seu. E aí você consegue se defender, mas com base em testemunhas. Você vai precisar de testemunhas para delimitar e dizer o seguinte, não, a jornada de trabalho dela não é essa que ela está falando. A jornada de trabalho dela era inferior, porque ela, durante a noite, saía para fazer um curso profissionalizante. Isso foi um caso interessante, porque a gente teve um caso, que eu me lembro, que a empregada foi ao judiciário pedindo muitas horas extras do nosso cliente. Sim, é verdade. E o nosso cliente não tinha como provar que ela não fazia direito, não tinha direito a essas horas extras. Mas aí, né, você muito habilmente, mas ela não saía de casa e tal. Aí o cliente lembrou, não, ela fazia um curso noturno que eu, inclusive, paguei para ela fazer. Né? E aí se provou na justiça, olha, essas horas que ela está pedindo, né, não são devidas, não eram devidas porque ela saía de casa e ia fazer um curso profissionalizante à noite. Sim, mas a questão é, qual é a vantagem de você ter o controle de jornada? Várias. Sabe quando aquela velha frase, o que está escrito é o que vale e é o que se pacifica? Está escrito é o que vale? O controle de jornada é isso. O controle de jornada só favorece tanto o empregador quanto o empregado. Como é que faz isso? A empregada que dorme, né, em casa, né? Se ela trabalhou, acordou lá às 7 da manhã... Ela vai lançar a hora que ela iniciou. Mas não faz, ela não faz isso. Ela vai lançar onde? Vai botar onde? Um papel, um simples papel, controle de jornada. Vamos só voltar um pouquinho antes de chegar nesse ponto, que era a questão da disposição do ônus da prova, que é a única parte técnica que eu ainda resquício aqui que eu vou falar, que é a seguinte. Se eu tenho o controle de ponto... Você quem? Você é empregado ou você é empregador? Empregador. Se eu, empregador, tenho o controle de ponto, cumpro com a minha obrigação dentro da lei de ter o controle de ponto, em eventual ação judicial, quem tem que provar o horário diferente é o ex-empregado. Cara, mas eu nunca vi. É muito difícil, né, eu chegar 8 horas da noite ou 6 horas da tarde e tal. Olha, por favor... Né? Até porque você faz uma relação de amizade, claro. Para de trabalhar agora e assina aqui que parou de trabalhar às 6 da tarde. Mas tem que ser feito. Que loucura. É difícil, mas tem que ser feito. Porque eu nunca vi ninguém fazer. Porque 99% das pessoas não fazem porque não fazem. Mas a obrigação legal de ter o controle de ponto é do empregador. Não, e respeitar o controle de ponto, né? Você tem que respeitar. Não só botar, né, pedir para assinar, mas... A questão é que precisa se voltar um pouco, alguns anos, estou falando alguns anos, 20, 30 anos atrás. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam nas nossas casas na total informalidade. Sim, feito sem escravo. direito nenhum. Sem direito a nada. E era aquela pessoa que trabalhava 12 horas por dia e cozinhava, lavava, limpava e era lá sem o mínimo direito. Então, assim, mesmo eu sendo um advogado predominantemente empresarial, eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio, no caso, para um domicílio, para uma residência, do trabalho do empregado doméstico, é a necessidade óbvia de se ter um limite de jornada daquele ser humano. Claro. Então, assim... Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Mas eu preciso... Nem no cinema, o pessoal está reclamando que a diária, né, do pessoal do cinema é de 12 horas. E só tem um dia de descanso. É puxado. É puxado. E no cinema tem a questão da noturna. Então, são cenas que são filmadas, né, na madrugada. Né? Então, você chega lá no set, lá para as 8 da noite, só vai sair 8 da manhã do dia seguinte. É verdade. É verdade. Muito, muito louco. É verdade. E não tem folha de ponto lá. Não tem. Mas voltando ao nosso assunto, a questão é, esta é uma recomendação que eu acho essencial que o empregador tenha lá. É uma simples papeleta dizendo lá, mês tal, mês de dezembro de 2025. Põe lá o horário que a empregada começou. Ela lança lá com a letrinha dela lá o horário que ela começou, o horário que ela parou para o almoço, o horário que ela voltou do almoço, o horário que tem do almoço. Isso é empregada, é cozinheira, é faxineira, cuidador diarista, cuidador de idoso, é babá. São precisam... todas as pessoas que dão suporte na casa para criança e tal.
né? Isso. O empregado doméstico é porque as pessoas, quando pensam assim, empregada doméstica, a empregada doméstica é aquela que chega lá na minha casa, limpa, passa. Não, o empregado doméstico é o motorista que está servindo para um núcleo familiar, porque a pessoa física que é empregadora, para aquela atividade do seu núcleo familiar, quem está sendo contratado é o empregado doméstico. Uhum. Se é um motorista de uma BMW, ele é empregado doméstico. Se ela limpa, é a empregada doméstica. Se é a babá, é a babá, mas a configuração ou generou a empregada E se o doméstica. funcionário tem duas atividades, faxineiro e cozinheiro? Isso vai. Quem vai definir se haveria duas atividades, vai haver duas atividades, ou uma eventual acúmulo de função, é a forma de contratação do empregado. Então, exemplo, se eu chego e contrato uma pessoa e digo assim, vem cá, você vai trabalhar aqui para mim, para cozinhar, lavar, limpar. Desde o início, ela foi contratada para lavar, limpar, cozinhar. Tarefas domésticas. Ela pode ter mais que uma função, porque todas essas atividades, elas são espécies do gênero empregada doméstica. Então, se desde o momento da contratação isso estiver pactuado, acordado entre empregador e empregado, não há problema nenhum. Agora, vamos supor que eu tenha contratado especificamente um cozinheiro. Então, contratei especificamente um cozinheiro que era só para fazer comida para mim. Só faz comida para mim. Passado alguns meses, eu confiando na pessoa, né? Porque essa relação de casa tem Você cria intimidade, cria intimidade, vínculos. né? Um vínculo que você às vezes não cria no trabalho. O empregado doméstico, aí considerando nessa Não é? amplitude que você acabou de explicar, vira até psicanalista, psicólogo. É quem você desabafa lá, né? Não é verdade? Bom, então, você passou 6 meses, essa pessoa, o empregador vira para ela e fala assim, vem cá, pô, tenho muita confiança em você trabalha super bem como cozinheiro. Pô, começa a arrumar ali a casa, começa a limpar ali a piscina, aí vai ter acúmulo de função. Pode? Pode, mas aí você vai ter que pagar pelo acúmulo de função. Com ela, esta pessoa está desempenhando outra atividade diversa da que ela foi contratada inicialmente. Então, poder pode, entendeu? É isso. Com relação a esta relação de empregado doméstico, tem um outro aspecto muito importante falar quanto ao ponto ainda. Existe uma interpretação na justiça que se chama ponto britânico. Ponto britânico é o seguinte, vamos supor que a pessoa trabalhe lá no contrato, lançado no social, de 8 às 18. Aí o empregado vai lá e lança todo dia, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Todo dia, 18 horas, 18 horas, 18 horas, 18 horas, 18 horas. Inalterável. Isso se chama ponto britânico. Este documento não serve. Eita, porra. Não serve. Porque ninguém, na sua vida, começa todas as suas atividades de forma cronometrada e cravada naquela hora. Então, você se tem uma presume variação. que é um documento fraudulento. Você presume que é um documento fraudulento e ele não serve. Então, empregador, não adianta ter um ponto e ter um ponto britânico. Você precisa ter um ponto, mas que, de fato, retrate o início da jornada e o término da jornada lá naquele ponto, para que você possa usar isso como prova em eventual ação judicial. Tá? Então, fica a dica. Tá, e me diz uma coisa, quando a babá, ela viaja junto com a família, né, uma família rica, que vai para Disney, leva a babá... Acontece. Tem que ter algum aumento no salário? Continua sendo a mesma carga horária? É a mesma carga só se mudar? horária. Ou seja, a prestação de serviço que ela fazia aqui no Brasil, presume-se a mesma fora do Brasil ou tem alguma alteração? Presume-se a mesma carga horária. Sim, presume-se. Ela está ali trabalhando, aproveitando, tendo que ter aquela carga horária. Ou seja, não tem que dar um aumento, não tem nenhuma... A lei não impõe nada. E aqui eu vou você me permite puxar um pouquinho. Permito tudo, aqui você é um especialista. Permite puxar só a orelha, às vezes, do empregador que, nessas situações que tem uma condição de levar a babá para Paris, para Disney e tal, aí não adianta depois de uma eventual ação judicial dizer, poxa,
Ela trabalhou mais tempo lá, mas ela estava em Paris. Pô, que absurdo Mas isso. ela estava na Disney. Gente, Mas não estava desculpa. descendo a montanha-russa, ela não estava comendo Entendeu? lá o Não, mas cachorro-quente. ela foi conhecer os Estados Unidos, ela jamais conheceria os Estados Unidos. Lamento, é uma relação contratual, é uma relação de trabalho. Não, e esse tipo de argumento irrita o juiz, cara. O advogado que coloca um argumento desse, ele quer pegar a antipatia do magistrado. A gente teve um podcast com a desembargadora Simone Schreiber e ela falou, olha, uma das dicas que eu dou para o advogado é ter uma postura ética, É né? claro. Então, ainda que o seu cliente fale isso para você, você não vai colocar isso no processo, né? Isso é um absurdo. Sim, é claro. E orienta também o cliente, né, para não chegar no depoimento e falar isso, Falar né? isso. Mas ela teve o benefício de Não. ter viajado. Não viajou porque ela não foi visitar o Louvre, ela não foi no exatamente. Dorset, né? Ela não foi jantar de noite no... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, eu quero saber o seguinte, tudo bem, então tá lá o contrato. E quais são os direitos trabalhistas do empregado doméstico, né? 13º, férias, aviso Claro, prévio. claro, Como é sim. que se presta atenção? A doméstica, ela faz jus às férias. Essas férias são adquiridas após o período aquisitivo, que são os 12 primeiros meses a contar da data de admissão. Então, a cada 12 períodos de 12 meses, ela tem mais 12 meses para usufruir das férias, que é o período concessivo. Essas férias devem ser pagas acrescidas de 1/3 do valor das férias, faz jus a 13º salário. A empregada faz jus ao fundo de garantia, que até então... Então, o 13º salário, se ela começou em junho, o 13º dela vai ser em junho do ano que vem. Não, você está confundindo férias com o 13º. O 13º salário, ela vai sempre receber em dezembro. Mesmo que ela tenha 3 meses em Recebe dezembro? proporcional. Vamos supor, ela foi admitida em setembro, início de setembro. Então, em 2025, ela teria setembro, outubro, novembro, dezembro, 4/12 do valor a título de 13º salário. Já férias, ela admitida em setembro, ela só vai fazer jus ao início das férias em setembro de 2026, considerando nosso exemplo dela ter sido admitida em setembro de 2025. Então, passa os 12 meses, período aquisitivo, e passa a ter um período concessivo, que a partir de setembro de 2026. 30 dias de férias. 30 dias de férias. Ela pode ser fracionada, mas isso é específico para cada hipótese. As férias, após a reforma da CLT em 2017, passou a ter a possibilidade de fracionamento em 3 períodos, sendo que o período máximo tem que ser, se eu não me engano, de 15 dias e o mínimo de 5. Então, você pode negociar com o seu empregador o fracionamento dessas férias. Porque às vezes você não quer ficar 30 dias em casa, Sim. você quer utilizar esse seu benefício das férias em outros períodos. Como é que é essa história que a gente escuta de comprar as férias? Existe isso, de comprar as férias? É ilegal. É ilegal? É ilegal. Você pode vender 10 dias de férias, que é o abono de férias. Você pode vender. Você tem o direito como empregado vender os 10 dias de férias. E isto é critério do empregado, não do empregador. Ele pode optar em vender. Isto pode acontecer. O que não pode acontecer é vir o empregado e falar assim, patrão, eu tô precisando de um dinheiro aí para acabar lá de comprar minha casa. Eu não tiro férias esse ano, não. Se eu vendo as férias, o senhor paga aí as minhas férias aí? Paga mais 30 dias aí das minhas férias? Não pode. Isso você não pode fazer. Não pode vender. Entendeu? Então, assim, tem direito a fundo de garantia, tem direito a aviso prévio em caso de demissão. A questão que tem que ser visto dentro da sua casa, dentro da sua residência, é o que fica melhor no dia a dia para cuidar do seu filho, ou cuidar de um ente querido, do que você pode fazer, né? E aqui eu quero destacar o seguinte, principalmente para as pessoas que estão em situação, que possuem pais idosos, avós, ou pessoas acamadas que precisam do cuidador de idoso. De um cuidador que também é um empregado doméstico. Que também é um empregado doméstico, nas situações que ele venha trabalhar de 3 dias ou mais. Eu sei que é difícil encontrar um cuidador de confiança, uma cuidadora de confiança. É muito difícil, porque você tem que ter toda a relação entre aquela pessoa que está tendo a assistência, a pessoa que está pagando, e
e da própria pessoa que está prestando serviço. Tem que ter uma sinergia naquela relação, né? E assim, você precisa trabalhar, às vezes você não tem condição de ficar em casa com aquele seu parente, né? Aquela pessoa que você está prestando assistência, você não tem condição de ficar lá o dia inteiro. Você precisa do cuidador de Não, todos. às vezes tem que dar remédio de Remédio de madrugada, madrugada, isso acontece. levar até a fisioterapia, ou receber o fisioterapeuta que vai chegar em casa. Exatamente. Passear, né? Passear. Para pegar um sol. Então, isso acontece. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que, dentro da possibilidade de cada um, se programe para evitar de ter um cuidador de idoso mais que 2 dias na semana. Ah, mas eu preciso da pessoa, eu preciso de 7 dias na semana para ter lá assistência. O ideal, nem sempre é o possível, mas o ideal é que você tenha 3 pessoas e o 7º dia da semana algum parente fique lá com aquela pessoa acamada ou adoentada ou mais idosa, para você evitar de ter esse risco trabalhista. E aí você pode me perguntar o seguinte: mas eu não poderia contratar uma empresa Sim, que fornece que é o que pessoas? tem acontecido. Empresa, aí você vai lá para evitar o risco trabalhista, porque você contrata a empresa que fornece. Se acontecer alguma coisa, ou seja, um descuido na quantidade de horas que o cuidador teve lá, um descuido qualquer, né? Muita gente acha, né? Eu sei que não, você vai dizer que a responsabilidade é da empresa, né? Que terceiriza esses prestadores. Mas não é bem assim, explica aí. Não, não é. Esse é o problema. Até o riso aqui não foi nem de achar graça, o riso aqui foi que a gente, toda hora quando acha que está blindado, você acha que você... Não, então tudo bem, mas agora eu estou fazendo de forma correta, veja bem, né? não acha porque... A pessoa não acha, o contratante não acha que está correto da cabeça dele. É porque muita empresa terceirizada fala... É verdade. Livre-se do seu problema empregatício. Deixa né? comigo. Deixa comigo. Né? Nós fornecemos, né, o funcionário para você. Então, e não tem isso. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Quando você contrata uma empresa e a empresa diz o seguinte: não se preocupa, eu vou fornecer aos cuidadores e os cuidadores vão trabalhar na sua residência, fica tranquilo. Os cuidadores possuem vínculo empregatício da forma correta. Os cuidadores teriam que ter vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviço, com a empresa contratada. Correto. E a empresa, para você não ter risco, estes cuidadores, babás, só poderiam prestar serviço na sua residência no máximo 2 vezes na semana. Mas calma aí. Mas ele está sendo pago pela empresa, não está sendo pago por mim. Então... Existe uma solidariedade, então... Subsidiariedade. Subsidiariedade. Não é solidariedade. Não é solidariedade. Então, o empregado doméstico que é cuidador, ele pode, caso ele tenha os direitos dele violados, os direitos dele trabalhistas violados, ele pode processar tanto a empresa que terceiriza o trabalho dele, quanto ele vai processar, tomador do serviço. Ele vai processar a contratada, que é quem fornece, que ele possui vínculo diretamente, que recebe diretamente desta empresa, né, fornecedora de mão de obra, como devedora principal, mas pode vir a processar você, tomador do serviço, como responsável subsidiário. Então, se esta empresa não pagar, você paga. Então, esta blindagem não é tão perfeita como muitas pessoas acham que ela é. Então, poxa, Bernardo, então eu tenho que ter cuidado com tudo, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer, mas a questão é que precisa ter a consciência do risco. Você pode vir a ter o risco de uma ação judicial. Bernardo, a gente tem muitos casos lá no escritório, casos que envolvem essa temática, né, e são da sua área, porque você é o advogado trabalhista, né, você, André Dallalana, desenvolve essa atividade. Qual é a equipe lá do escritório? Você, André Dallalana? São 10 advogados trabalhistas. Trabalhista. Né? A gente advoga para muitas empresas grandes, mas volta e meia aparecem pessoas físicas que nos contratam porque são processados por um empregado doméstico. Lembrando, como você explica, que o empregado doméstico pode ser o motorista, a diarista, o folguista, o faxineiro, a babá, o piscineiro, o cuidador. E já em alguns casos desses, a pessoa, né, o nosso cliente, chega lá e fala:
Nossa, que absurdo! Minha empregada, meu empregado, meu motorista, né, meu piscineiro, meu cuidador está me processando depois de tudo que eu fiz por ele. Eu dei uma casa, eu ajudei a construir a casa dele, eu dei um carro para o filho dele ser Uber. São pessoas que têm muito dinheiro, né, e que depois são processadas porque não cumpriram com a regra trabalhista. Esses valores que foram presentes, que foram doados durante a relação de emprego, a casa, o apartamento, teve uma que deu uma motinha, né, uma moto, né, uma moto de verdade, né, uma scooter, né, esses valores podem ser compensados num eventual futuro processo trabalhista? Vai depender da forma como, não vou falar presentes, mas Doação? não. Ah, explicando melhor. Se o empregado chega para o empregador e ele diz o seguinte: patrão, você me empresta 30 mil, 40 mil reais porque eu preciso acabar de pagar lá a minha casa e eu tenho um documento que eu emprestei lá os 30, 40 mil lá para o empregado, sim, eu posso compensar esse valor, porque seria um empréstimo. E aí tem que formalizar esse empréstimo. Agora, olha só, eu dei a motinho, eu completei lá, comprei o carro, não documentei. A intenção foi de ajudá-lo, de agraciá-lo, de Eu recompensá-lo. paguei todo o curso de inglês do filho. Não pode, Não pode. não pode pedir, não pode pedir. Nem deve. Então, o que a gente vê é que o mundo, nesses 20 anos, tal, ele deu uma guinada, Sim, né? Mal ou bem, a gente tem que ser franco, né? Até bem pouco tempo atrás, ou seja, até 20 anos, 10 anos, o empregado doméstico, repetindo, que pode ser, né, o faxineiro, o motorista, o sim. piscineiro e tal, era tratado como alguém que não vai ficar atento aos seus direitos, não vai me processar, eu posso pedir porque fique aqui mais tempo, né, até porque ele come aqui na minha casa, ela come na minha casa, ou seja, era uma visão extremamente desumana, é um escravo, né? Vamos, É, vamos dar nome sim, aos bois, eu não queria usar né? esse Mas termo, é um que é escravo. pesado, mas Mas sim, o que a mas gente sim. orienta, né, é que esse tratamento é abominável, não pode ser. Você tem que se respeitar a regra trabalhista, né, ver ali aquele funcionário que, por mais que ganhe uma intimidade dentro da sua casa por conta do convívio, ele é seu funcionário e existem leis para regular aquela relação empregatícia. É verdade. Agora, eu tenho, se eu posso dizer uma dica, acho que é muito importante, para toda relação de trabalho, qualquer relação de trabalho, com vínculo ou sem vínculo empregatício. A dica é a seguinte: você é empregador, ou você é contratante, você é empregado, ou você é contratado, é imprescindível que a relação seja uma relação harmônica. Eu sei que muitas das vezes é impossível. Eu sei que tem assédios morais, assédios sexuais. Então, a relação harmônica, a relação de respeito entre os dois profissionais, entre os dois seres humanos, isso evita litígio. O Claro, respeito de um com o outro evita litígio. claro. Você, homem que respeita a mulher, evita o litígio. Você, mulher e mulher que trata a relação contratual com equilíbrio e não como um servo, porque muitas das vezes o que nós vemos são empregadores tratando empregados como se fossem servos. Uhum, Não são servos, são profissionais. uhum. E olha, eu sou um advogado empresarial. Mas este equilíbrio entre o ser humano é imprescindível. Equilíbrio, respeito, empatia. Exemplo que eu gosto. Empatia. Não, tá doente. Ou então aquele dia que está tendo tiroteio na linha amarela e o Exatamente, funcionário Ricardo. não consegue Exatamente, chegar. Aí Ricardo. você já Tem dá que uma. ter, Tem que ter um mínimo de exatamente, bom senso. um mínimo de bom senso. Olha só, eu tenho um filho de 4 anos. Meu filho tem 7 a 10, mas o Aham. exemplo tenho um filho de 4 anos. Preciso levar no pediatra. Não está na lei dizendo que você... A lei diz, uma vez a cada 6 meses, você pode levar o filho até 6 anos. Tá? Mas tudo bem, tem 7, 8 anos.
olha, eu vou precisar levar meu filho no pediatra. Não, Seu vou te dar funcionário falta. pede para levar no... Porque quando você fala eu, parece que sou eu. Ele fala, então tá bem, o funcionário, né? Funcionário. Funcionário, é o empregado, chega e fala assim, patrão, olha só, preciso Semana que levar. vem eu tenho... Semana que vem eu tenho lá o pediatra do meu filho. Não, ou então 8 semana que anos. vem eu tenho a UPA já marcada, eu tenho que fazer exames. Não, mas na UPA ela pega lá o atestado de comparecimento, atestado médico. Eu tô falando, por exemplo, empregado um ótimo empregado, e vira e fala assim, patrão, preciso semana que vem levar meu filho lá no pediatra. Ah, mas teu filho tem 8 anos. Mas eu preciso levar meu filho no pediatra. Isso não é falta, isso não é... Em tese, sim, mas é a questão do bom senso. A criança de 8 anos não vai pegar um táxi sozinha, um Uber sozinho para ir no médico. É óbvio que precisa do pai e da mãe para ir lá. Não. E ainda que fosse com 16, o pai tem que saber o que está acontecendo com o filho, 16, 17. Então, assim, né? Acompanhar. É uma questão de bom Você senso até hoje, com relação. Você tem 35, né? Em cada orelha. Né? Em cada orelha, 35. Você vai ao médico com a sua mãe, vai estar lá com ela de mãozinha dada. É verdade. Mas sabe quem a mãe fala isso? Que eu falo, vou ao médico, você quer que eu vá junto para fazer companhia? Mãe é mãe, Já né? botou o casaco? Já botou o casaquinho, né? Poxa, muito boa a conversa. Eu acho que esclareceu muitos pontos, não esgotou. Essa relação realmente é uma relação que deve-se ter atenção, né? Parece simples, mas né? Falam-se, especula-se, né? Tem aquela besteira, a prostituição é a primeira profissão do mundo. Não, cara, a primeira profissão do mundo é do serviçal, né? E hoje a gente tem que ver que o empregado doméstico não é um serviçal. Não é. Não é um serviçal. Não é. Não é um serviçal. Ele tem direitos, né? Ele conquistou esses direitos ao longo do tempo, são leis, são normas infraconstitucionais, são normas estaduais, são normas federais, são normas constitucionais, e que a gente tem que ficar atento a esse direito e ter um convívio harmônico em sociedade. Então, Bernard, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que seu tempo é concorrido, nós somos colegas de escritório e acho que a gente só se encontra na hora do almoço, depois você corre para o teu, né, teu pega aí, eu vou para o meu. Mas antes de encerrar, diz aí a dica final para que aquele que contrata um empregado doméstico não corra o risco de, no futuro, ser réu numa ação trabalhista. Acho o seguinte, a definição vai pelos dias da semana que você vai contratar a babá, ou motorista, ou cuidador do idoso, ou qualquer outro profissional que vá trabalhar na sua casa. Até 2 dias na semana, um diarista, pague a diária. Trabalhou, paga a diária, se possível, pega um recibo daquela diária da pessoa que prestou o serviço. Trabalhou mais que 2 dias na semana, 3 dias em diante, a possibilidade de vínculo empregatício é praticamente total. Nesses casos, vou repetir algumas recomendações que eu fiz, que é a necessidade de controle de ponto e acrescentar a necessidade de ter um contrato de trabalho. Precisa ter um contrato de trabalho escrito, precisa ter um acordo de compensação junto com esse controle de ponto. E obviamente... O que é o controle de compensação? É para que, eventualmente, a pessoa do horário do sábado, que trabalharia de segunda a sábado, trabalha de segunda a sexta, e o horário que seria do sábado, ele é jogado para dentro de segunda a sexta e trabalha de segunda a sexta-feira e não precisa trabalhar sábado e domingo. Então, vamos supor, as 8 horas que trabalharia no sábado, ela é jogada no decorrer da semana. Perdão, as 4 horas que trabalharia no sábado são 44. 8 horas segunda, 8 horas terça, 8 horas quarta, 8 horas quinta, 8 horas sexta. 4 horas no sábado. Somando essas horas, dão 44 horas. Se você não for utilizar do serviço deste empregado no sábado, pega as 4 horas do sábado, por acordo de compensação, e utiliza na segunda, terça, quarta, quinta e sexta 48 minutos. 48 minutos vezes 5 dias dão 4 horas. Qual é a importância disso? Aquele empregado, ao invés de trabalhar 8 horas de segunda a sexta, pode trabalhar 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta, sem ter que pagar o empregador hora extra em favor do empregado. É uma dica. Perfeito, cara. Super explicado, muito bacana. E no próximo episódio eu quero que você fale aí da grande polêmica da pejotização. Né? Isso aí está pegando, né? Tá. O prestador de serviço, como é chamado, ele tem subordinação, carga horária,
hierarquia, exclusividade, ou seja, não pode trabalhar mais para ninguém, mas ele, para conseguir aquele emprego naquela empresa, ou prestar serviço para aquele determinado sujeito, cidadão, ele é obrigado a criar uma empresa. E a empresa a gente sabe que não tem 13º, férias, aviso prévio, né? Mas isso fica para o próximo podcast. Verdade. E aí, entendeu o que você deve fazer para contratar o empregado doméstico na sua casa? Entendeu que empregado doméstico não é só a babá, a faxineira, mas também o piscineiro, o motorista, o sujeito que limpa o vidro da sua casa? E você acha que o jeito que você está lidando com o seu empregado doméstico tá legal?